Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha só, vamos dar continuidade no nosso projeto de mergulhar profundamente nesse livro aqui, um livro maravilhoso, Ética Nicômaco, do Aristóteles. Minha proposta é passar por todo o livro, fazendo comentários, né? Já gravei alguns videozinhos, dei uma parada, porque talvez se você estiver vendo esse vídeo aí no ano de 2023, 2024, você deva lembrar, né? A gente passou por um período muito grave no mundo com a pandemia do Covid, aqui no Brasil um período mais grave ainda, com uma crise econômica sem precedentes e com uma guerra política gigantesca também. Então isso fez com que eu parasse um pouquinho, mas a vida tem que continuar. Eu mesmo estou defendendo o tal do lockdown vertical, vamos fazer aquilo que é possível fazer e não tem porquê a minha parada, né? Eu parei para falar um pouquinho sobre comportamento durante a pandemia, vou continuar fazendo, mas é importante resgatar as promessas que eu fiz para vocês lá atrás, né? Então Aristóteles ele fala de virtude moral, Aristóteles ele fala do bem viver, do bem comportar-se, do bem agir, com vistas ao quê? Vocês devem estar lembrados. Ele acredita que todos nós podemos desabrochar, podemos nos transformar naquilo que de fato nós somos, naquilo que de fato nós nascemos para ser. Ele acredita num cosmo organizado, ele acredita que cada um de nós tem determinadas competências em potência e essas competências elas podem aflorar desde que as circunstâncias elas permitam, estejam a nosso favor, né? Isso depende da fortuna, isso depende da sorte também, né? E desde que nós nos esforcemos muito, porque ele fala o seguinte: a virtude moral ela não é natural, né? Ou seja, diferente de Jean-Jacques Rousseau, que 2000 anos lá na frente vai falar para nós que o ser humano, o homem, ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A bondade, para Aristóteles, é algo que nós podemos produzir com muito esforço, né? Então a natureza, ela nos confere a capacidade de receber a virtude moral, mas isso pelo esforço. A gente tem que se esforçar muito. As ações que constroem ou que destroem as nossas virtudes, elas são as mesmas. Olha só que interessante. Um violonista não virtuoso, como é que ele destruiu a virtude? Tocando violão, né? E um violonista virtuoso, como é que ele se transformou num indivíduo virtuoso? Ora, tocando violão. Olha só que interessante, né? Então, as mesmas ações serão as responsáveis por separar virtuosos de não virtuosos, né? E é a ação constante e repetida, com muito empenho, alinhada com aquilo que supostamente você tem dentro de você, ou seja, você tem impotência, é que pode ajudar você a atingir a tua arete, a atingir a tua excelência, a atingir a tua prosperidade, a atingir aquilo que é chamado de eudaimonia, né? Ontem eu estava falando com a minha esposa, né, a respeito do livro de Aristóteles, e ela falou, beleza, mas assim, ele parte da onde? Ele parte do atingimento do bem para a maioria das pessoas, né? Como os utilitaristas. Eu falei, não, Nath, não. Os utilitaristas acham que nós devemos agir sempre pautado, né, na escolha que vai aumentar significativamente o bem-estar da maioria das pessoas e diminuir significativamente o mal-estar, não só das pessoas, mas inclusive dos seres sencientes, inclusive dos animais. Aristóteles não parte disso. A ética dele é uma ética individual, com vistas ao atingimento de uma ética coletiva. Ou seja, é como se Aristóteles estivesse falando assim: faça o melhor que você pode fazer para você. Reconcilie-se com a sua essência, trabalhe exaustivamente com vistas a atingir a tua excelência, porque se a maioria das pessoas fizer isso, a polis, ela vai ser uma polis boa de se viver. Ora, já imaginou se para onde você olhasse, você encontrasse seres virtuosos, encaixados no universo, que atingiram a sua excelência, que atingiram a sua arete, né? Então ele parte de uma ética individual, e nesse sentido ele flerta muito. Na realidade, quem flerta com Aristóteles é o Jordan Peterson,
um psicólogo canadense, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, eu gosto muito. Ele escreveu um livro que parece ser de autoajuda, mas não é, que é o 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. E em um dos capítulos, explicando uma regra, ele fala, cara, primeiro arrume teu quarto, depois você salva o mundo, né? Primeiro coloque ordem na tua casa, para depois você querer colocar ordem na cidade. Aristóteles não usa essa terminologia, né? Mas está subentendido na sua Ética a Nicômaco. Tá? Os grandes virtuosos, então, precisam ajustar as suas condutas, diz Aristóteles, às circunstâncias. Por isso que Aristóteles não é um autor de autoajuda, né? Porque os autores de autoajuda, eles propõem determinados passos para atingirmos a vida boa, sem levar em consideração que esses passos, eles poderão ser alterados devido à mudança das circunstâncias. E ele nos faz lembrar sempre, né? Você pode fazer tudo certo, tudo certo, tudo certo, e dar tudo errado, tudo errado, tudo errado. Tá? Você pode ter se esforçado sobremaneira, já falamos disso em alguns vídeos lá atrás, e mesmo assim não atingir a sua excelência, a sua arete. Por isso que existem tão poucos seres virtuosos do nosso lado. Almas que se esforçaram, mas tiveram a possibilidade de alterar a sua circunstância e abster-se, talvez até por sorte, dos desígnios da fortuna, né? Do acaso que tanto nos espreita. Tornamo-nos moderados, diz Aristóteles, abstendo-nos dos prazeres. E, ao mesmo tempo, estamos melhor capacitados a nos abstermos dos prazeres quando nos tornamos moderados. Tá? Então, é uma trama entre abster-se do prazer e tornar-se moderado. E daí o que vem antes, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Essa é uma complexidade que a gente não tem condição de resolver olhando para trás, né? A gente não sabe quando que nós iniciamos o nosso caminho rumo à plenitude, rumo à prosperidade. O importante é não parar, o importante é dar continuidade. Marcelo, mas me explica uma coisa. Quando eu sou ou ajo virtuosamente, a serviço do que está isso? Bom, a serviço do atingimento da tua prosperidade, do atingimento da tua arete, do atingimento do teu florescer, do teu florescimento. É para isso que serve, por exemplo, a educação. Olha só, significado da boa educação: treinar as pessoas a gostar das coisas apropriadas. Marcelo, mas o que é apropriado para mim não é apropriado para você. Bingo! Aristóteles não nega isso. Mas o que é apropriado para você? Porque tem muita gente que vai cheirar cocaína, fumar maconha, né, acordar tarde durante a vida toda e falar, da minha vida ser eu, isso é apropriado para mim. E Aristóteles fala, muito provavelmente todas essas coisas vão distanciar você do atingimento da tua excelência. Porque não tem como, turma, não tem como. Se vocês pararem para pensar, todas as pessoas excelentes, muito boas, que você conhece em qualquer área, se esforçaram muito, se esforçaram. Né? Algumas delas tiveram o seu caminho facilitado, pois estavam inseridas numa circunstância que naturalmente já as favorecia, mas outras não. Você pega, por exemplo, Kant. Kant foi um grande filósofo, e ele cresceu inserido dentro de uma circunstância que, de certa maneira, facilitou o prosperar da filosofia dele. Ele era um acadêmico. E Spinoza, Baruch de Spinoza? Baruch de Spinoza também é um filósofo que entrou para a história da filosofia, mas ele passou a vida toda dele ganhando dinheiro, trabalhando como polidor de lentes de telescópio. E ele fez filosofia à noite, com muito empenho, porque ele chegava em casa cansado de um trabalho, né, manual, de um trabalho, de certa maneira, que não tinha nada a ver com a sua inclinação, que era a inclinação do pensar filosófico. Isso é extremamente interessante. Né? Então, alguns de nós, de fato, vamos ter que nos esforçar muito, mas muito mais do que outros. E Aristóteles, ele começa já a perceber uma coisa que é básica para todos nós e que demora muito tempo, né, para as pessoas conseguirem entender. A vida é injusta.
Tá? No fim das contas, a vida não é nem injusta e nem justa, porque na natureza não existe moral, mas simbolicamente, quando você quer transformar a vida em algo justo, você começa a perceber que na natureza, né, os seres, eles estão desprivilegiados em alguns momentos, e às vezes na vida como um todo, e outros são completamente privilegiados por força do acaso. E se você quiser intervir na natureza, vamos buscar a igualdade. Ah, tá bom, como os socialistas, como os comunistas. Imaginem então o Rio de Janeiro. E a gente implanta o comunismo, mas aquele comunismo pensado por Marx, né? Puxa vida, todo mundo vai ter a mesma coisa, a mesma chance, as mesmas oportunidades. Beleza, mas o Rio de Janeiro é uma cidade litorânea. Imagine que todo mundo vai ter direito à mesma casa, né? 3 quartos, com a mesma metragem, tá. Mas quem vai morar na frente do mar e quem vai morar lá atrás, no fundão? Você consegue entender que sempre vai haver desigualdade, né? Que a desigualdade na natureza, ela é um fato, e que a desigualdade no atingimento do nosso florescer também é um fato, né? Então continuemos, olha só. Quem sente prazer no caminho do meio, na mediana, que é aquilo que Aristóteles propõe, junto, mesmo sem conhecer, com Buda, com Confúcio, né? Quem sente prazer no caminho do meio é um virtuoso. Quem vê a moderação como algo aborrecido é um indivíduo vicioso. Então, olha só, Aristóteles, ele não fala que o prazer ele é nocivo. Ele fala que quando você decide agir de uma determinada maneira, por causa que aquilo está te fazendo bem, ele fala, pera um pouco, fica atento. Fica atento. Por quê? Porque os vícios são prazerosos. E é muito mais fácil nós incorrermos nos extremos viciosos e termos muito prazer do que nós trabalharmos com afinco até que num determinado momento da nossa vida a gente comece a ter prazer com a moderação, com a temperância, prazer com o abster-se dos prazeres extremos. Então ele não está falando que a vida tem que ser chata. Ele está falando que o virtuoso sente prazer em coisas que o vicioso não é capaz de sentir. A virtude moral é a qualidade segundo a qual se age da melhor forma em relação aos prazeres e dores, e que o vício é exatamente o oposto. Estamos juntos? Aristóteles também vai nos orientar no seguinte sentido. Ele fala, olha, existem 3 coisas que constituem os motivos da escolha e do evitar. Tá? Então, o virtuoso vai sempre escolher aquilo que é nobre, aquilo que é útil e aquilo que é prazeroso na certa medida. O nobre, o útil e o prazeroso. E quando a gente fala de útil, não é o utilitarismo, né? O útil para ajudá-lo a atingir o teu florescimento, a tua excelência. E daí já vai aqui uma provocação, olha só que interessante. Aquilo que você faz hoje, você faz com excelência? Você acha que você trabalha no sentido de depurar, de elevar a tua entrega de trabalho no 100% da tua possibilidade? Por exemplo, se você falar, eu preciso ler, você tende a se auto-sabotar muito facilmente? Senta, lê meia hora e fala, ai, tô cansado. Isso acontece com muitas pessoas. O virtuoso, ele se prepararia com uma tigela com água gelada para lavar o rosto, fala, não, ainda não li minhas 30 páginas hoje, eu tenho que ler 30 páginas todos os dias. Se eu tô com sono, então eu vou tomar um banho frio, eu vou sentar, vou colocar uma luz, uma luminosidade, vou respirar fundo e vou matar as minhas 30 páginas que eu prometi para mim que vou fazer durante todo esse ano, para chegar lá no finalzinho do ano com quase 11 mil páginas lidas e quase 50 livros lidos. Opa, se você é um indivíduo que fala o tempo inteiro, eu queria tanto ler, mas na primeira dificuldadezinha, no primeiro soninho você fala, tá bom por hoje, vamos devagarzinho,
Isso é o que Aristóteles falaria. Você não está agindo virtuosamente. Porque tem coisas que você poderia fazer e que você está deixando de fazer. E se você deixa de fazer aquilo que é virtuoso, você está fazendo aquilo que é vicioso, que em longo prazo provavelmente vai produzir outras 3 coisas que não são muito legais, que é o vil, o nocivo e o doloroso. Né? Todas as pessoas que acabam incorrendo em vícios podem até, né, ter uma vida agradável no início, mas depois elas vão sendo abduzidas e consumidas e vão, de fato, utilizando um termo que eu uso muito aqui, né, chafurdando no lodo, a ponto de chegar num determinado momento, olhar para trás e falar o que eu fiz com a minha vida. Não é à toa que Aristóteles fala que você só vai poder, né, olhar para trás e julgar a tua própria vida como se a vida foi ética ou não, virtuosa ou não, no último suspiro da tua vida, né? Quando você, na hora da morte, fala, caramba, valeu, tive uma vida pautada na retidão, né? Eu mirei o porto que eu queria chegar, né? Ajustei as velas, peguei o leme, né? E apesar de algumas tempestades terem me tirado da rota, assim que eu percebi, eu ajustei a rota de novo. Por isso que é importante fazermos o exercício de quem queremos ser na vida, né? E deixarmos de lado um pouquinho aquele exercício de o que eu devo fazer na vida. Você só deve pensar no que vai fazer da tua vida depois que você tiver muita noção daquilo que você quer ser na tua vida, né? Para estar em comunhão com a tua essência. Ele fala de justiça também, não poderia ser diferente, né? E ele fala, não existe justiça sem ação, né? O homem se torna justo, o homem se torna virtuoso moralmente somente quando realiza ações virtuosas. E quantas vezes, né? E acontece comigo direto isso, e tem acontecido menos porque eu tenho tentado me esforçar para ser uma pessoa virtuosa, ainda que eu não me considere um virtuoso, porque eu conheço pessoas mais virtuosas do que eu, mas quantas vezes no dia a dia nós temos possibilidade de realizar uma ação virtuosa e não realizamos? Quando, por exemplo, você passa por um morador de rua e não o cumprimenta, e não agacha e fala, bom dia, qual é o nome do senhor? Seu José? Bom dia, seu José. O senhor está bem? O senhor já tomou café? O senhor quer ir comigo na padaria? Eu estou um pouco atrasado, mas 10 minutos dá para a gente tomar um pingado. Isso é uma ação extremamente virtuosa, né? E quantas vezes fazemos isso na vida? Eu confesso para vocês, eu fiz muito pouco, muito pouco. Mas de uns tempos para cá, eu estou prestando mais atenção nisso, né? Os moradores de rua, exatamente pelo fato de eu estar me esforçando para percebê-los, eles deixaram de ser invisíveis para mim. Porque toda vez que eu passo por um, eu lembro que é um indivíduo como todos nós e que tem uma história. O que será que levou ele a morar na rua, a abdicar da vida social, a se isolar? Eu penso constantemente nisso, tá? E pelo menos uma vez por semana eu estou conseguindo fazer alguma coisa por eles, né? E isso não é uma mera sinalização de virtude. Estou falando, olha como eu sou bonzinho. Não, eu estou fazendo isso por mim, né? Para tentar me ajudar a atingir a minha arete, a atingir a minha excelência. E para isso eu preciso fazer ações virtuosas. E para fazer ações virtuosas eu preciso ficar atento o tempo inteiro. É por isso que é difícil você ser um indivíduo virtuoso. Porque é extremamente difícil nós estarmos atentos o tempo inteiro. É aquilo que o filósofo Heidegger chamava de transparência. Nós andamos no automatismo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nosso cérebro vai produzindo determinados automatismos e esses automatismos, sem que nós percebamos, podem nos conduzir para os extremos viciosos. Por isso que quando acontece alguma coisa que foge da tua rotina, você entra naquilo que Echeverria, um sociólogo chamado Rafael Echeverria, chamava de quiebre. Tipo, nossa, o que está acontecendo aqui? Nós precisamos produzir quiebres voluntariamente no nosso dia a dia, para que esses quiebres consigam retirar a gente
abduzir dos sistemas automáticos do nosso cérebro. Somos a todo momento, né, indivíduos que se comportam no automático. E isso é terrível. Tá? É disso que trata, entre outras coisas, o livro do Aristóteles. Fique atento. Haja virtuosamente todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que isso se transforme em um hábito. Né? Porque o indivíduo virtuoso age bem de tanto treinar, virou um hábito. E o indivíduo vicioso age mal de tanto fazê-lo, né? Se transformou num hábito também. O indivíduo tem hábito de agir mal. Né? E aqueles poucos virtuosos que nos circulam desenvolveram o hábito, por esforço, de agir bem. Gostou? Tá? Amanhã tem mais um videozinho.